Vamos mostrar aqui o lance que o Janderson foi expulso? Vamos. Que é o segundo amarelo. No segundo gol, o Corinthians faz os 2 gols com 1 minuto e meio. O primeiro com 1 minuto e 40 do segundo tempo, esse segundo aí. O Janderson faz o gol e ele já tinha tomado amarelo numa falta aqui no lateral. A torcida não viu o gol porque tá com a bandeira em cima. As 2 vezes a torcida não viu o gol, inclusive, né? Porque tinha um bandeirão. Aí ele subiu lá pra comemorar. E aí comemorou com o torcedor, naquela escadinha ali, que, pra quem não sabe, essa escadinha ela não serve pra isso. Essa escadinha ela serve exatamente para o contrário. Para o torcedor sair da arquibancada, para a arquibancada poder ser evacuado, o estádio poder ser evacuado com mais rapidez, com mais segurança. Em casos extremos. Exato. E aí o Janderson toma o segundo amarelo e acaba expulso. E claramente dá pra ver o Fagner tentando tirá-lo quando ele sobe. E depois o Janderson diz... Os caras nem reclamam, gente, mas o Janderson diz pra ele, não te preocupa, porque depois o Janderson dá a entrevista, né, no fim do jogo. Não te preocupa, a gente vai correr por ti, tá tudo certo. Pronto, não é isso, eu acho, no final, essa situação, os próprios jogadores, você vê ali, eles sabem a regra, gente. A regra não é nova, essa regra é antiga. Você pode questionar a regra. Quando tirou a camisa, quando fez o gol do Botafogo. Você pode questionar a orientação, questionar a orientação, não tem problema nenhum. As mudanças, inclusive, elas só acontecem ou quando você questiona a regra, ou quando acontece uma tragédia, né? E aí você vê que a regra está ultrapassada e que você precisa atualizar. Neste caso, ela é uma regra preventiva. Eu acho chato, ela pode ser feia, mas ela é preventiva para o jogador e para o torcedor. Porque quando o torcedor vai ali, aglomera 50, 60 caras em cima de um só ponto, que é onde está o jogador, aquilo põe em risco as pessoas que estão ali. Como aconteceu, por exemplo, de uma senhora, de uma série de fatores. Isso põe em risco o próprio jogador, que pode ser puxado ali, pode se machucar na comemoração, enfim. E não é para fazer, porque tem estruturas que não... Mas o texto não está falando exatamente da escadinha, né? Tem orientações que falam exatamente de estádios com escada. Isso. Não pode, e nas arenas não pode. Você pode tomar amarelo. Não, você deve tomar. Você pode tomar amarelo se você retardar o reinício do jogo. Em estádios que tem essa escada de acesso, está claro no texto que não pode subir. Não, o texto é um só, para quem tem escada e para quem não tem. Não, eles falam de alambrado, tem orientações. Então, orientações. Isso. Mas eu estou falando, na regra, você não pode atrasar o reinício do jogo, pode correr risco, não sei o quê. Eu concordo com o que você falou, eu só tenho dúvida se neste caso ele fez algum... Ele subiu a escada, não pode. Não, subir a escada eu acho que não tem. Não pode, mas não está o escrito aí. Não está escrito aí. Isso que eu estou falando. Vou procurar. A gente está falando da regra. Não é da regra? Sim. Que pode mudar, que deve mudar. Na regra não está escrito, não tem escada. A orientação de regra do jogo, confesso que... Não, a orientação fala das escadas. A regra não tem escada, é isso que eu estou falando. Sim, é que você está falando de orientação. Não, mas isso faz parte. Formiga está falando de orientação, você está falando de regra. Formiga estava falando de regra e eu respondi com regra. Agora nós estamos falando de orientação. Mas são todas fazer parte do espírito do legislador que é impedir isso aí. Claro que eu gosto, acho bacana, a gente até falou no Grenal da Copa São Paulo, outros tantos exemplos são lindos e tal. Agora, uma questão que é fundamental e evidentemente com a escada, que é uma questão nova de segurança. Que é isso que o Formiga explicou. Mal comparando quando tinha a avalanche da torcida do Grêmio. Aí, para piorar o exemplo, Hillsborough, em 89, quando morreram 98 pessoas. Gente, e outras cenas que vocês imaginam. Só pra gente pontuar, na arena do Grêmio deu, assim, é porque no Olímpico não tinha lá. Mas na arena do Grêmio só pra gente trazer, quando isso foi, isso no Brasil especificamente começou a ser discutido, que já é há muito na Europa, quando a gente teve as arenas para a Copa de 2014. À época, o Antônio Pereira da Silva, que era o presidente da comissão de arbitragem, falou sobre a questão das escadas. Ele falou, é uma questão de risco para o jogador e o torcedor. Pode desencadear dano físico, acidente, é como se subisse no alambrado. Nos estádios que não tem alambrado, a escada equivale ao alambrado, porque no alambrado já não pode há muito tempo, e todo mundo lembra da estreia do Ronaldo em Presidente Prudente, em que o alambrado, por um excesso de pessoas no mesmo ponto, não do Ronaldo, cedeu. Excesso de Ronaldo. Excesso de Ronaldo e de outros jogadores, e de torcedores, cedeu. Por sorte, não aconteceu nada. E no Brasil, a gente tem a mania de achar que prevenção é frescura.
Quando acontece, aí pode ser em qualquer esfera, pode ser um rompimento de uma barragem, pode ser a queda de um prédio, pode ser um monte de coisa, aí a gente vai correr atrás e falar, poxa, cadê as medidas preventivas? Quando acontece, porque se acontece no episódio do Ronaldo, a morte de uma criança ali no alambrado caindo, todo mundo ia falar, tá vendo? Mesmo, isso já era para ter sido feito, os jogadores ignoram. Então assim, igual como tirar a camisa pode ser chato, pode, mas é algo que faz parte do negócio do jogo. Eu, enquanto patrocinador, não gostaria que naquele momento, como produto... patrocinador, eu não gostaria. Você veste a camisa, você não veste o seu peito e não veste a Concept, não sei como é que é a marca lá do GPS. Se você conversar com qualquer bombeiro... Você faz o... militar ali, os caras naquele momento, é porque beleza, é um momento positivo, mas eles podem perder o controle, assim, o futebol não vai ficar chato por causa disso. E não é o controle, é o esmagamento mesmo, gente, é um perigo. Eu acho que essa questão todo mundo concorda. Sim. Da segurança. Claro, todo mundo... que está acima da alegria. A questão é o seguinte, eu fico com a impressão que o árbitro ele pode ou não dar o cartão amarelo. Não, ele tem que... inclusive ele é cobrado. A orientação da CBF isso. É essa. A sua ideia é que transforme isso em bom senso? Se vamos supor que o árbitro no relatório tem o cara falando assim, por que você não deu o cartão amarelo? Ele vai ser cobrado. Porque ele não atrasou o reinício e não colocou em risco, não aconteceu nada do que... Não, mas é a possibilidade. Então, mas... Não, ele é orientado é mais difícil, né, Ale? Eu acho um saco, tá? Eu acho irritante a regra, pena. Porque o cara, é isso, depois mesmo ele diz, né? Primeiro jogo dele como profissional num clássico. Mas isso não pode entrar na análise da arbitragem. Calma. Não, do lance. Ele diz tudo isso e eu concordo com tudo isso. É uma chatice pro torcedor. É um momento, pra aquele torcedor que tava ali, deve ter sido muito legal ter sido abraçado por ele, né? Só que não dá pra também a gente pensar, só vai dar amarelo quando alguém se machucar. Porque aí a tragédia já vai ter acontecido. É para evitar isso, porque não é do jogo, de todo o espírito do jogo, celebrar um gol no alambrado. Você vai de várias maneiras, até mais legais. A imagem é bonita, tem uma foto linda disso aí. Tem várias coisas bacanas, mas realmente, gente, é melhor eu ver. Imagem, sabe aquelas famosas selfies lá que você tira lá em cima? Inclusive tem sites horrorosos que falam a última imagem da pessoa, que a pessoa tira uma foto em cima do negócio, depois cai, morre ali. Tem vários casos, não vamos entrar em detalhes, mas assim, para evitar isso, se criou isso. Esse caso não acho que seja um exagero do legislador. Agora você fala, se você fosse o árbitro, você daria o amarelo? Cara, na hora que eu tô vendo ele correr para trás, sabe o que eu faço? Eu viro para trás, começo a notar alguma coisa e falo, não é comigo. Eu vou usar a regra, nem a 18. Virei, né? 19, ele é avisado, mano. Não tem como escapar mais hoje. Não, mas é que tá. Ao mesmo tempo, era isso que eu ia pegar de novo o lance do Fagner, não querendo cobrar o Fagner, até porque não sou dos que acham que ele tem que ser punido, salgar a terra onde ele joga. É algo que o Thiago falou que eu peguei aqui, porque ele falou exatamente assim. E acho que dá para discutir. O primeiro amarelo que o Janderson recebeu, que ele falou, olha, foi falta de jogo, mas é interessante, o Thiago não precisava ter falado isso. Mas é mais fácil dar cartão amarelo para um menino de 20 anos e os árbitros sabem para quem dar cartão ou não. E ficou meio que claro que foi um negócio do Fagner, foi um negócio absurdo. Não vou dar o amarelo para o Fagner. Um questionamento reverso para a gente se colocar numa outra situação para entender essa. Vamos supor que ali fosse a torcida do Santos, certo? E que o Janderson fosse lá na frente. Subisse na escada e provocasse os caras. Aí sim. Não, cartão vermelho de burrice. Tá escrito, inclusive, né? Mas é exatamente onde eu ia citar. Os parágrafos 12, o número 12 do ofício de 17 páginas da CBF, na época, em 2013. O documento classifica o acesso ao público, e aí ele não disse a torcida a favor ou contra, como conduta antidesportiva, e compara a situação aos alambrados que acumulam o histórico de acidentes nos estados do país. Isso aconteceu N vezes no futebol brasileiro, problema com alambrado, N vezes. Inclusive em lugar que não tinha alambrado, como na final de 92 entre Flamengo e Botafogo. Então, se você mudar a situação, porque é um momento... Quem parte da premissa de que isso poderia, porque uma comemoração é a emoção, não deveria achar ruim se a comemoração do jogador fosse provocativa. Porque a raiz... Não tem tudo, porque a semente da prevenção é a mesma. É evitar dano físico, pro bem ou pro mal. Dano físico. E é isso que a gente precisa entender na regra. Pode parecer antipático, mas é isso. O caso do Gabriel que teve um cartão agora na Copa São Paulo, não o da final, das quartas de final, Diego Rosa, eu acho que é o nome do menino do Grêmio, que vai pros pênaltis contra o Vasco. Ele faz o pênalti e ele faz assim pra torcida. E aí ele toma cartão, toma o segundo amarelo, é expulso, não joga a semifinal.
Esse cartão, vocês concordam? Não, depende, eu não vi a imagem, mas assim, eu pessoalmente não gosto daquilo, mesmo o Romário fazendo outros e tal. Por exemplo, o caso mas mais devia estar na regra isso? Que o cara não é na regra. Está na regra e não está na regra, você precisa da hermenêutica, você precisa da interpretação da regra do jogo. Saber se é o momento, se há uma reação contrária, tudo é questão de bom senso. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque agora, os 3-1, o Gabriel Barbosa vai... Próxima, aí, pô, ele foi na frente da torcida do Palmeiras, o estádio inteiro era a torcida única, que é outra excrescência. Ele chegou próximo da torcida organizada, que jogou pedaço de cadeira, enfim. Claro, há momentos e momentos. E assim, o Gabriel Barbosa, se ele ficar hoje parado, eles acham que ele está provocando. O caso do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, todos os jogadores comemorando. É de cada um. O Edmundo era assim, Paulo Nunes era assim, vários outros exemplos. Viola para um outro lado. Mas interminável de maravilha. E várias vezes teve porradaria. E às vezes, por exemplo, teve o caso agora, ontem inclusive, do Figueirense e Avaí. O torcedor que invadiu o campo, o goleiro reserva deu uma chave de perna, não sei. O Bruno Silva entrou chutando ele. Quase tentativa de homicídio. Quase. Por sorte não acertou a cabeça, não sei se não, acertou o goleiro. Não, mas chutou o cara no chão, enfim. O torcedor que invade o campo com a mensagem da paz ou para salvar o resto do estado merece explodir. É sempre um idiota, um panaco estúpido que a gente não tem que mostrar.Esse imbecil, mas é o que veio pra briga. Não vou dizer que ele mereceu apanhar, é uma outra história. Mas também é uma série de coisas. Mas o cara que invade o campo para qualquer... Até para comemorar, ou aquele imbecil que invadiu nua, ou outro cara que teve que fazer que um casal que invadia. Gente, é sempre um estupidíssimo. Né? Ele tem que ser tratado como imbecil, não tem que mostrar. Agora, o caso do outro, o cara veio pra briga. Ele foi pra cima do banco da Bahia. Sabe o que eu acho mais engraçado? É porque você pega a situação, o Thiago Nunes fala, poxa, o cara está no primeiro jogo, no primeiro clássico dele, é um garoto, daí, né? Tentando contextualizar para justificar uma ação. Eu gosto de entender contextos, eu acho que ok, mas o jogador ele tem um risco. Pode ir lá? Não pode. Cara, mas a coisa é tão efusiva, é tão emocionante que eu quero viver aquilo, pague o preço. Vá, mas sabe o que vai acontecer. Não dá para controlar a emoção, apesar da regra tentar. Todos os jogadores sabem, tanto que o Fagner vai lá tirar o cara. Sim, sim. Onde eu quero chegar é que essa compreensão do outro, ela só vale também quando me beneficia, né? É do meu time, eu vou tentar entender. Porque na vida, tem várias situações que você pode entender uma ação que parece inexplicável, tentando entender contexto. E ninguém tá nem aí. Falando, eu quero saber a história desse cara, eu quero a punição e dane-se. Então, assim, é curioso como as pessoas, quando interessam, elas vão para vários subterfúgios para tentar justificar e falar, poxa, a regra aqui foi feroz demais. Pô, nesse caso, podia deixar quieto. Só que se você abre esses precedentes para começar a abre aqui, abre acolá, abre não sei onde, a coisa vai ficar uma zona, porque entenda, se eu não posso ir lá provocar, eu também não posso ir lá causar o tumulto positivo. Não pode, porque o risco é o mesmo. Você tem situações de aglomeração que são, e aconteceu isso na comemoração do Flamengo da Libertadores, no centro do Rio de Janeiro, todo mundo ali estava feliz, a coisa acabou descambando para uma violência e porradaria e tudo, porque aglomerações geram isso. E a regra está ali para tentar evitar o mínimo. E o jogador não tem responsabilidade. Mas eu acho que se você não tiver bom senso, sensibilidade, também daqui a pouco você exagera pro outro lado. Sim, acontece. Como, por exemplo, acontece com vários casos. O Mauro citou um exemplo aqui, torcida única. O cara vai comemorar. Como que ele vai comemorar o gol? A gente está no futebol, então não fazer o gol. Não faz o gol, então. Então não pode comemorar, não pode com a torcida, não pode comemorar sem a torcida. Eu acho que tem que ter cuidado para não... Aliás, se você tirar o bom senso... O próprio Gaciba, quanto o árbitro, foi um ótimo árbitro, foi um ótimo comentarista, você está tentando ser. O Gaciba, vocês lembram, o Jabá, que era um ponta direito do Coritiba, uma bola pela lateral, ele começou a dar uma pedalada inconsequente, parecia eu bêbado pedalando, assim. O lance era meio ridículo, porque evidentemente, provavelmente não ia dar em nada. Aí que fez o Gaciba, parou o jogo e deu cartão amarelo para ele. A época foi um escândalo, praticamente, porque realmente era um exagero. E aí sim, ele perdeu a razão. O do Neymar foi diferente. Calma, Mas aí ele perdeu, até para puxar esse assunto, aí ele perdeu a razão, foi uma grande discussão, tá? Ali eu acho que foi exagero. Mas, de novo, é um conceito subjetivo. Para mim foi um absurdo, é um desserviço. Tem lance que realmente é ridículo.
A própria, o Dedilson em 99 na Embaixadinha era um contexto gigantesco. E tal, tá. Mas ali foi um negócio ridículo. Até colegas nossos falaram, não, estão bateram em quem está fazendo arte. Estava arte de arteiro. Nem Embaixadinha ele conseguiu fazer. A bola era deboche. Era deboche puro. E não estou falando, porque era Palmeiras e Corinthians. Sim, era Palmeiras e Corinthians. Chupa. Palmeiras era campeão da Libertadores, o Corinthians foi campeão. E só para deixar claro. Foi bobagem. E lembrando, o Mauro lembra bem disso, que a época já trabalhava na área, este Corinthians e Palmeiras aí. O que a gente está discutindo hoje era discutido na época de deboche, disso, o que era o drible, o que não era. Então, assim, essa história de achar que essa discussão só tem hoje, que esse debate só tem hoje, que tá chato hoje, não é verdade. Essa discussão, ela aconteceu. O futebol vão acabar com o futebol. Pelo contrário, o futebol tá dando mais lucro, tá tendo mais audiência, tá atingindo mais gente. Isso é uma pura bobagem. O cartão que o Neymar tomou. É que eu acho que o cartão foi pela reclamação, né? Certamente. Não foi pelo drible. Certamente. Né? Sim. É diferente desse caso. Aí o que ele falou dependendo do que ele falou pro árbitro, o árbitro mesmo errado em questioná-lo, acho que essa é a questão. Tem que dar o cartão. O árbitro ali deveria questionar o Neymar por estar driblando? Certamente não. Agora, o cartão amarelo, eu não sei o que o Neymar falou pro juiz. Se o Neymar ofendeu o juiz, se o Neymar... aí não tem o que falar. Mas só pelos gestos, ali, ele podia estar falando em japonês. Pelos gestos, o cartão amarelo, pela reclamação efusiva, ele foi dado do jeito que consta na regra. É justo. Como se chegou Mas a reclamação dele é uma reação ao juiz querer impedir dele driblar. Beleza, mas aí você pode justificar que, beleza, você reclama algo de mim que eu acho que eu tô com a razão e a minha reação é te ofender ou te dar uma pancada. Não, eu tô errado mesmo. A minha reação é um erro. E o pessoal não fala, perde a razão. Assim você perde a razão? O Neymar, na reação que teve, ele perdeu a razão. Acho que não é o caso, porque a Isa depois ouve o Kimpembe e ele diz que... O Kimpembe tá errado. Ele está errado. A imagem não sustenta o que o Kimpembe falou. Porque não sustenta. A ordem não é essa. O Neymar perguntou, por que você está me cobrando? O Verratti perguntou por que ele estava conversando. O Kimpembe perguntou e o juiz disse que achava que ele estava... provocando. Não, isso sim, mas não foi isso que o Kimpembe falou. Ele falou que o cartão foi dado por isso. E não foi. O cartão, ele nem ia dar o cartão. Não, mas a sonora do Kimpembe, ele fala que o cartão foi dado pelo drible. A entrevista. A ordem não é essa. A ordem é, o Neymar faz o drible, o árbitro chega nele e fala, e o Bassols escreveu um excelente texto no blog dele no Esporte Interativo, explicando que o árbitro vai lá e fala, cara, ele nota o termômetro do jogo e o árbitro é um gestor de jogo, ele fala, cara, é melhor dar uma segurada, porque a coisa está descambando, o Neymar já vinha levando várias pancadas. Aí é onde eu acho que o juiz errou, porque ele deveria ter contido... A pancadaria. A pancadaria, punindo quem dá a pancada. Mas aí, calma. Formiga, essa é a discussão, eu acho. Eu acho que não. A discussão não é, o árbitro deu um cartão amarelo pro Neymar. Não é isso. A discussão é, por que não dá um cartão amarelo pra quem bate e ele vai pedir pro cara parar de driblar? Tá invertida a coisa, entende? Mas ele precisa punir quem tá batendo. Eu concordo. Ele não tem que pedir pro cara que tá provocando de alguma forma parar. O árbitro, eu não vi o jogo inteiro, mas pelo que deu pra entender, o árbitro não coibiu, isso foi irritando o Neymar foi com drible e com provocação. É natural, independente se o árbitro não tivesse errado. O que o árbitro fez não é errado, é gestão de jogo. Muitos grandes árbitros já fizeram, com grandes craques também, como o Neymar. Falou, cara, dá uma segurada e é normal. O que muitas vezes o cara falava, zoava, continuava fazendo, ficou um pouco assim, uma série de situações, não vou entrar nesse caso. Mas realmente foi o árbitro que foi levando uma série de coisas que acabaram dando errado. Quem que sabe o que o árbitro falou pro Neymar? Não precisa saber o que foi dito. É só ver o gesto. Nem o que o Neymar falou, também não sabemos nada. Porque se ele falou pro Neymar, você tá errado, se fizer de novo, vou te expulsar. Eu acho que e 99% das pessoas que já jogaram bola uma vez, ia ter a mesma reação do Neymar. Mas aí a mesma reação do Neymar. Porque você tá jogando com a adrenalina lá. Tá jogando, você tá driblando. Você é o driblador e o cara é o batedor. Quem toma bronca sou eu. É que às vezes, por exemplo... Ele até tomou cartão amarelo e a gente tá falando aqui, dependendo do que o Neymar falou pro cara, o amarelo é justo. Agora, o que o cara falou pro Neymar, eu acho que todo mundo, quem tá com o microfone, quem tá sem, todo mundo teria a mesma reação que ele. O que acontece, às vezes, exatamente... Não, você apanha o jogo inteiro. Você já apanhou o jogo inteiro e toma uma bronca do corpo, você deu um drible. Não é isso que eu tô falando. Não dá pra falar. Mas não é isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que... Eu não acho que todo mundo teria a reação do Neymar. O Kimpembe exagerou na... Não, o Kimpembe, eu quero que o Kimpembe vá pro meio do inferno. Eu tô falando o seguinte, que é muito fácil jogar pedra se você não... Eu tô falando aqui, o amarelo...
pelo gesto do Neymar, pelo que eu acho que o Neymar falou pro cara, o amarelo é justo. Isso a gente concorda. Agora, a reação do Neymar, eu acho que todo mundo teria. Então, todo mundo teria. É aí onde eu queria chegar. O Mauro lembrou bem, a gente tem companheiros árbitros, ex-árbitros, e eles falam que essa chegada de falar, cara, dá uma segurada que a coisa está descambando, não sei o quê, porque assim, às vezes você vai no alvo que você acha que é mais fácil de lhe ouvir e de parar. Eu concordo, não concordo. Mas uma coisa é, você acha que se ele chega, vamos supor aqui, no Mbappé, e fala a mesma coisa, a reação ia ser a mesma? O espírito é uma sensação que você tem. Se o Mbappé tá apanhando o jogo inteiro, dá um drible e toma uma bronca, eu tenho certeza que ia ser a mesma reação. Você acha que ele ia reagir da mesma forma? E se vai, sou eu, e se é o Mauro, e se é a minha mãe, eu acho que é a mesma reação. Uma das maiores chacinas futebolísticas históricas foi Gentili e Maradona na Copa de 82. O Maradona recebeu o cartão amarelo no primeiro dia que ele tenta apanhar, ele reclamou do juiz e ele recebeu amarelo. Tem muita sacanagem. Uma das piores arbitragens da história, que é o Flamengo Atlético na Libertadores de 81 em Goiânia, o jogo descambou porque o Wright falou, tá uma carnificina desde 1980. Aí o Raif deu alguém deu uma chanfrada lá, o Raif falou, olha gente, chamou os capitães e falou, a primeira falta feia, eu vou expulsar quem for, pode ser o Santo. E foi o Reinaldo que deu a chanfrada por trás do Zico, mereceu expulsão, mas daí foi uma cagada só, porque eu acho que é o termo melhor, inclusive usado já pelo próprio Wright. Descambou o jogo. Descambou. Mas é uma coisa que se usava e até a regra usou. Quando começou o cartão em 1970, os árbitros, sabe que eles faziam muitas vezes, se fazia muito no Brasil, até 72, quando a FIFA falou, pera lá, o que aconteceu com o Wright, que falava, o que ele fazia, o árbitro? Tá, Baderna, isso aqui é o seguinte, o juiz pegava o cartão vermelho e ficava apitando o jogo com o cartão vermelho na mão. Mas uma ameaça, não sei se é porque na época da ditadura, mas enfim, o cara apitava e muitas vezes os jogadores clássicos assim, o cara encostava outro, tá aqui, já tá na mão e já dá. Então assim, hoje é controle de bocal, digamos assim, calma tal. Mas tem que saber administrar, gerir o jogo. Então, mas eu acho que essa análise fria, eu acho que ela é um pouco, muito fria, hipócrita para mim. A gente não apanha aqui. A gente discorda, debate e às vezes sai confusão. Claro. Às vezes sua aqui, opinião. A gente perde a cabeça e ninguém bateu na gente. Às vezes aqui a gente abaixa o nível com o companheiro e ninguém bateu na gente o jogo inteiro. Não, senhor, ninguém então, abaixa assim, falar que mas é uma pancada de outro jeito, né? Uma pancada verbal, a profissão é outra. Então, mas o Neymar não bateu no juiz. Sim, ele só o Galvão Bueno já tirou a cadeira. A gente falou coisa pior aqui, um pro outro no ar. Ale, quem tá dizendo é que a gente perde a cabeça igual. Aí vai falar, eu não perderia a cabeça. Não, irmão, você não perderia. O Galvão Bueno, no começo da carreira, jogou uma cadeira no Mesa Redonda da TV Gazeta no companheiro. Mas Ale, você tem razão. A questão eu acho que o árbitro geriu mal até aquele ponto e escolheu o lugar errado ou a pessoa errada para falar. Ele poderia ter falado, porque o Neymar tomou uma pancada minutos antes, que era passível de amarelo, e não acontece nada. Aí na sequência ele pedala para cima do cara, dribla e segue a jogada. Acho que nisso o árbitro erra. Mas vamos lá. Ele errou e falou com o Neymar. Aí o Neymar reagiu daquela forma que é compreensível. Eu não estou dizendo que não é. Eu acho que nem todos teriam. Eu acho que o Messi não reagiria daquele jeito. Talvez o Mbappé não reagisse. Eu acho que o Cavani não reagiria. Eu acho que vários não reagiriam. O Suárez eu acho que reagiria. Outros aí eu acho que o Agüero. Enfim, não sei. Estou dando um exemplo. A reação, ela é passível de amarelo, certo? Eu compreendo a reação. Eu acho justa. Mas e aí? Faz o quê? Ficou uma situação que o Neymar fez o que tinha que fazer, que era reagir mal. E o árbitro, depois da reação ruim, também fez o que tinha que fazer, que era dar o amarelo. Não, mas o porque amarelo, ele não tinha mais o que fazer. Mas o amarelo, eu não estou discordando. O amarelo foi justo. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu estou falando o seguinte, que a gente vai condenar o Neymar não, mas fazendo a mesma coisa que ele. Não, mas a gente não condenou o Neymar. Ninguém condenou o Neymar. E o árbitro também não condenou. Muita gente condenou o Neymar. Aqui ninguém condenou o Neymar. O pacote do Neymar. Pelo contrário, inclusive, é que ele tá jogando a barbaridade. A gente gravou semana passada os favoritos da Champions. O meu favorito da Champions, podem me chamar de maluco, é o PSG. A gente já chama de outras coisas. Eu acho que tem tudo um roteiro tão maluco que é capaz de dar certo. E muito por causa dele. Vamos ver se vai ou não vai dar certo 2 semaninhas, né? Daqui a 2 semanas e 1 dia começam as oitavas de final da Liga dos Campeões, dias 18 e 19, 17, Eita, diria uma amiga nossa. Eita, já vai começar.